Sejam muito que bem-vindos a esse canal. Meu nome é Lorena e aqui nós falamos de estudo bíblico, do Evangelho e como manter uma rotina, com Deus. Tô aqui tomando meu café, já comi meu pão aqui e estava meditando na palavra e o Senhor confiou a mim uma mensagem que eu achei muito importante, que é: Deus tinha um plano na vida de Nabucodonosor. E quando a gente fala sobre isso e trazendo para a nossa realidade hoje, muitas vezes Deus vai honrar o seu inimigo. Ele pretende honrar o seu inimigo. E isso é um tapa na nossa cara, assim, né? Porque a gente acha que Deus tem um compromisso apenas conosco. E muitas vezes ele vai usar o nosso inimigo como um instrumento da vontade dele. Vamos voltar lá no livro de Jeremias, para a gente poder entender o contexto do que estava acontecendo. Israel adorando outros deuses, adorando imagens, queimando incenso a outros deuses, e Deus já havia advertido a nação por diversas vezes para que não fizesse isso. Mas eles continuavam a adorar e a servir outros deuses, então Israel estava corrompida. E Deus usou o profeta Jeremias, chamou Jeremias para profetizar contra Israel. E aí, em Jeremias 25:9, vai dizer assim: Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. Então, Deus usou o profeta Jeremias para dizer que ele ia acabar com toda Israel e Judá, devido à infidelidade do seu povo. E ele vai utilizar quem? Nabucodonosor, meu servo. E aí a gente entra em uma coisa, nossa, eu sou aqui filho de Deus, sou filho de Abraão, então eu herdei as promessas de Deus, e Deus vai usar um caldeu, um inimigo, para tomar-me, politeísta, alguém que não é filho de Abraão, e vai chamá-lo de servo. E quando a gente vai analisar a palavra servo, a gente vê que servo nesse sentido é instrumento. Então Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa como instrumento da tua vontade. E coube a ele utilizar Nabucodonosor para este sentido. Vai dizer ao povo, olha, se submetam, porque ele vai tomar. A gente vai ver que por conta dessas profecias, Jeremias foi preso e quase foi morto, Mas Deus sempre levantava alguém para falar com ele, olha, você não vai morrer, você está protegido. Mas em um desses momentos onde ele foi preso e quase morto, o rei Zedequias mandou soltá-lo. Então Zedequias foi lá e falou, vamos, liberta Jeremias aí. E vamos perguntar a ele novamente o que é que Deus está dizendo a nosso respeito. Por quê? O que é que eles estavam querendo fazer com o profeta? O profeta profetizou, se submetam, parem de ficar lutando contra, porque a vontade do Senhor é que Nabucodonosor tome toda a terra. E aí o que é que eles fizeram? Vou jogar Jeremias na prisão, vou deixar ele com fome, vou deixar ele quase morto, e isso vai fazer ele mudar a profecia em nosso favor. E quantas vezes a gente não vê isso acontecendo, Às vezes a mensagem de Deus é uma, mas a gente não quer desagradar as pessoas, a gente não quer desagradar o contexto, e muitas vezes a profecia vai gerar uma repressão contra nós, mas a gente vai dar uma suavizada no que Deus mandou dizer. Só que Jeremias não faz isso. Ele foi preso, ele foi quase morto, e quando o rei Zedequias foi perguntar a ele, e aí, o que é que Deus tem para nos dizer? Achando que ele ia mudar a profecia. Olha o que ele diz. Jeremias 37:17. O rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo, há alguma palavra do Senhor? Aí Jeremias disse, sim, tem sim. Na mão do rei da Babilônia serás entregue. É forte, Jeremias não se corrompeu à pressão. Ele poderia morrer pela profecia, pelo aquilo que Deus estava mandando ele dizer, mas ele disse. Ainda assim ele disse. E hoje, quando a gente vê um profeta falar algumas coisas assim, é tão raro, Quando Deus levanta um profeta, Deus levanta um missionário, um pregador para dizer coisas necessárias, e fica, meu Deus, essa pessoa teve coragem de falar isso.
Então são pessoas ainda que não se curvaram ao sistema, que não se submeteram à pressão. Elas continuam servindo a Deus, né? Deus tinha, sim, um plano na vida de Nabucodonosor. E como é que eu vou saber disso, Lorena? Como é que eu vou afirmar que Deus tinha um plano na vida de um homem que não era filho de Abraão, que não era monoteísta, que adorava imagens de deuses, que era cruel, que era bárbaro, que era sanguinário, né? Como é que eu vou afirmar que Deus tinha um plano na vida desse homem? A gente vai agora lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 9, né? Que diz assim: Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Então deixa um plano. De alguma forma ele queria mexer naquela nação, ele queria transformar aquele império. Então queríamos sarar, mas ela não sarou. Lorena, como assim? Aí nós vamos agora lá para Daniel, porque, gente, a Bíblia, ela tá conectada. E eu peço sempre a Deus para conseguir compreender essas conexões, tá? Capítulo 4, versículo 28, para entender como foi que a Babilônia se corrompeu. Porque Jeremias e Daniel estão conectados. Inclusive, o profeta Daniel, ele sabia muito sobre as escrituras escritas por Jeremias. Inclusive, ele orava e suplicava a Deus para que se cumprisse essas profecias que Jeremias já havia dito. Porque Deus disse através da boca de Jeremias que, de fato, os judeus eles iam ficar presos devido ao pecado e aos seus erros, mas que Deus os ia libertar. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. E como é que a gente pode entender isso? Aí a gente vai lá para Daniel. Porque tudo isso que Jeremias está escrevendo é antes das coisas acontecerem. Tudo ainda estava começando. As coisas começaram a se cumprir de fato lá em Daniel. Então Jeremias está profetizando antes das coisas acontecerem. Certo? Então como é que a gente vai entender que a Babilônia não se submeteu? Lá em Daniel 4, 28, que diz assim: A loucura do rei. Né? Depois de todas as demonstrações que Deus era superior, no caso da fornalha, no caso da santificação de Daniel, né? Então Daniel chegou cativo e fez o jejum de 21 dias, né? O jejum de Daniel, se santificou, se qualificou e foi colocado entre os sábios do rei, com adolescentes, 13 e 14 anos. E Daniel atribuiu isso ao Deus de Israel. Então já mostrou um poder de Deus fora do comum. Nabucodonosor não reconheceu isso. Aí foi para a fornalha. Ali foi a maior demonstração do poder de Deus, né? Algo extremamente grandioso. E ainda assim, Nabucodonosor não se submeteu. Então eram insistências de Deus através da vida daqueles profetas, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era insistência de Deus na vida de Nabucodonosor que ele não conseguiu compreender. Até que, ao final já de sua vida, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, quando passeava no palácio real, falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele olhou para todo aquele império e falou: Eita, olha o que eu construí. Pronto, aí foi a gota d'água para Deus, porque Deus esperava que ele reconhecesse. Porque as profecias de Jeremias, gente, era algo sabido pelos caldeus. Porque Jeremias falava aos quatro cantos que Nabucodonosor ia tomar e que Deus estava com Nabucodonosor. Então você acha que Nabucodonosor não sabia? Ele sabia. E Deus esperava que ele reconhecesse, mesmo que ao final da vida, que tudo isso só foi permitido pelas mãos de Deus. O próprio sonho que o Nabucodonosor teve e que Daniel revelou depois, dizendo, né, através do sonho, eu fiz a Babilônia. Então Deus o tempo todo estava tentando dizer, ó, esse poder todo é porque eu dei a você. Eu quis usar você, mesmo você não sendo filho de Abraão, eu quis usar você. Só que ele não reconheceu. Então esse era o plano. E aí ele se glorificou. Ao final da vida ele olhou para tudo e falou, eu construí, isso aqui foi tudo para minha glória. E ele ainda estava terminando de falar. Caiu uma voz do céu, ó, teofonia. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Acabou, já chega. O reino não é mais seu, não.
E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Tipo assim, com tudo isso você não reconheceu que eu sou Deus, não? Então eu vou te humilhar. Você vai comer junto com os bois, você vai virar bicho, até reconhecer que eu sou Deus. Gente, Deus, vamos ser sinceros, é poucas pessoas que faz dessa forma. Deus realmente tinha um plano, Deus tinha algo na vida de Nabucodonosor. Então ele falou, ó, se para você poder me reconhecer, eu vou ter que humilhar você, que assim seja, você vai ser humilhado, mas eu quero que você reconheça a minha influência e o meu poder. Então, na mesma hora, versículo 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas das águias. Virou um bicho. Virou um bicho. E as suas unhas como as das aves. Virou um andarilho, um bicho, não dava para entender o que aquele era. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Pronto, aí ele reconheceu. Ele levantou o olhar e falou, olha, é seu, a glória é sua. Ele reconheceu. E aí no versículo 33 vai dizer, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento. Ele tava louco, né? Entrou na loucura. Na hora que ele reconheceu, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Pronto, aí ele voltou à consciência, voltou ao domínio, voltou a ser rei após esses 7 tempos que Deus disse, você vai ser humilhada para poder me reconhecer. E aí no final de sua vida, lá no versículo 37 vai dizer, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele entendeu. Mas ele só entendeu no final. Deus tinha um plano muito maior, talvez. E ele teve que reduzir esse plano apenas a, talvez, a salvação de Nabucodonosor, por reconhecer que ele era Deus, acima de todos os deuses. Então, conversa diretamente com Jeremias. Jeremias antes já estava falando tudo isso, através de Deus. E se cumpriu, né? Porque a escritura, a palavra, ela tem que se cumprir, porque Deus não pode se contradizer. E tudo aconteceu de forma que se cumpriu, o que Jeremias tinha escrito. E como é que eu sei que é o final da vida dele? Porque aqui é o banquete do rei Balsazar. Balsazar era o neto de Nabucodonosor. Então, na linha de sucessão, ele assumiu. Ou seja, se assumiu é porque Nabucodonosor já havia morrido. Certo? E Nabucodonosor não libertou. Não libertou os judeus, tá? Vai ter que vir um, né? Talvez o plano era com a Babilônia. Mas aí não foi. Aí Deus vai ter que levantar outro para vir fazer o que era para ser feito. 51:34, dizendo assim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio como dragão, encheu seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Esse era o sentimento de Deus com relação a Nabucodonosor, certo? Então, aqui já em Jeremias 51, Deus vai começar a profetizar contra a Babilônia. E isso vai se cumprir em Daniel 5, como a gente vai ver. Que, já que ele não fez o que era para ser feito, que após um tempo era para libertar, né, os judeus, e talvez obras maiores Deus tivesse na vida dele, já que ele não fez nada disso, mas pelo menos reconheceu, né, o poder de Deus. O neto dele vai assumir, a gente vai ver todo aquele a teofonia, né, de Deus dizendo que ia tirar o reino de Balsazar e entregar aos medos e aos persas, e assim foi feito. Então, Deus vai levantar Ciro.
que também chamou de servo. Deus levanta Ciro, que também era servo dele, e aí Ciro vai e liberta os judeus, cumprindo a profecia de Jeremias, que dizia que os judeus seriam libertos, tá? Então Deus sempre vai levantar alguém para fazer a vontade dele. Então são instrumentos da vontade de Deus. Bem, tudo isso é aprendizado para nós, para mostrar que Deus usa quem Ele quer, o que Ele quer, da forma como Ele quer, na hora que Ele quer. E que muitas das vezes aquelas pessoas que nós julgamos que são nossos inimigos, que querem nos atrapalhar, é justamente essas pessoas que vão ser instrumento da vontade de Deus para se cumprir o que Ele tem na nossa vida e, quem sabe, também para salvar aquela própria pessoa, não é? Então é muito nítido que Deus tinha algo com Nabucodonosor que, infelizmente, ele não conseguiu ver mais sobre isso, né? Mas eu acredito que Deus o salvou, porque ele reconheceu ao final da vida a grandeza e a superioridade de Deus. Então, que possamos trazer isto como exemplo, e quando a gente estiver nas nossas guerras, nas nossas lutas, a gente lembrar que Deus usa quem Ele quer, precisamos confiar nele, porque Ele tem um plano de salvação nas nossas vidas. Bem, era isso que eu gostaria de trazer a vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.